você abriu sua Bíblia e nós vamos ler apenas o verso 4 do capítulo 4, vamos orar e vamos pensar nesse tema que temos para essa noite. Vamos ler aqui, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vou repetir, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Feche os seus olhos. Senhor, nós já até dissemos assim: vem Espírito do Senhor. Esse Espírito que já veio, esse Espírito que está em nós, esse vem Espírito, é um pedido de que o Senhor nos faça entender o teu caminho, a tua palavra, que o Senhor opere na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, para que aquilo que a gente compreender nessa noite, ó Deus, não fique só lá no campo do conhecimento, mas desça para a prática da nossa vida e possa mudar a nossa maneira de viver, que o Senhor possa se agradar de nós, é o desejo do nosso coração. Então age, Senhor, na nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Pois é, você já pensou em ser outra pessoa? Você já quis, assim, ser outra pessoa? Com quem que você gostaria de trocar de lugar? Você já ficou assim: queria ter uma vida diferente, queria ser outra pessoa. E aí a pergunta é: por que as pessoas às vezes parecem mais felizes do que nós? Por que a gente encontra pessoas e você diz assim: eu queria ter a vida dessa pessoa? Por que ele é mais feliz do que eu? Já passou isso pela sua cabeça alguma vez? Eu pergunto mais: por que nós somos como nós somos? Por que nós somos assim? Por que você é assim? Por que outras pessoas têm mais dinheiro? Por que outras pessoas têm mais saúde? Por que outras pessoas têm mais sucesso? Eu não sei, mas eu imagino que você já possa ter sido tentado, ou muito ou pouco, quem sabe essa seja mesmo uma interrogação na sua mente ainda hoje. Por que eu enfrento o que eu enfrento todos os dias? Assim, eu é que sei como é difícil ser eu, como é difícil. Por que eu não consigo simplesmente ser feliz? Ser feliz. Eu queria ser alguém, talvez você ouvindo o apóstolo Paulo falar assim, né? Alegrai-vos, outra vez digo alegrai-vos. Eu queria ser alguém que pudesse sair por aí de sorriso aberto e dizendo para todo mundo: alegrai-vos, alegrai-vos. Mas de repente eu não sou essa pessoa. E aí, por que, né, que o apóstolo Paulo fala assim? E a gente precisa pensar um pouco sobre a pessoa desse sujeito que escreveu essa carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo. E eu vi até um pouco mais do que ele falou. Espero que você esteja ainda com a sua Bíblia aberta. Eu quero ler de novo um pouco aí em Filipenses capítulo 4. Eu vi um pouco mais do que ele falou nessa carta. Um pouco abaixo ele diz assim, verso 11, ele diz assim: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas peraí, como é que alguém enfrenta pobreza, enfrenta humilhação, enfrenta fome, escassez, e pode aí se declarar uma pessoa feliz? Porque é a mesma pessoa aí no mesmo capítulo. E eu digo mais para você, porque isso aqui é um resuminho. Se eu pego um outro texto da Bíblia, eu vou pegar
se você quiser abrir aí, é 2 Coríntios 11, 23, eu vou ver que esse apóstolo, ele passou, foi muito mais do que isso, que pobreza, humilhação, fome, escassez. Olha só o relato que ele faz em 2 Coríntios 11, a partir do verso 23, ele diz assim: são ministros de Cristo? Fala como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1, fui 3 vezes fustigado com vara, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, algo que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com as igrejas. Quem enfraquece que eu não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Vai sair aí por aí falando para as pessoas ficarem alegres? Eu preciso dizer mais, que a vida do apóstolo Paulo nem sempre foi assim. Em Filipenses capítulo 3, a partir do verso 4, ele diz o seguinte: de tempos outros da vida dele, tempos antes dele passar por tudo isso que ele passou, ele diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição de entre os mortos. Irmãos, antes de tudo isso que ele sofreu, que a gente mencionou aqui, ele teve tudo que alguém pode querer nessa vida, tudo, e ele trocou esse tudo, que ele chamou na verdade de refúgio, que ele chamou na verdade de lixo. Por quê? O que ele diz nesse texto aqui? Sabe a troco de que eu troquei tudo que eu tinha? A estabilidade, a glória, o bom nome, o conhecimento. Sabe o que eu troquei? Eu troquei tudo por conhecer a Cristo. Troquei tudo pelo poder da ressurreição de Cristo. Pelo poder, eu queria conhecer a Cristo e conhecer o poder da ressurreição. Irmãos, o poder da ressurreição. Eu não sei o quanto você entende o que significa esse poder da ressurreição na transformação da vida de uma pessoa. Esse poder que tira Cristo da morte, esse poder que atua em nós para a transformação da nossa vida, para a salvação. Paulo disse: eu troquei tudo para ter comunhão com os sofrimentos, com a finalidade de ser conformado com Ele. Olha, não é assim, sofrimento pelo sofrimento. Eu tinha muita vontade de sofrer, estava com a vida boa demais, queria sofrer. Lógico que não, mas ele disse: olha, se é para eu me parecer com o meu Senhor, se isso vai me colocar mais perto do meu Senhor, se vai me fazer mais parecido com Cristo, então eu troquei tudo.
para ter comunhão com os sofrimentos dele, porque eu quero ser conformado, colocado na forma de Cristo. Eu quero parecer, eu quero ser como ele, ser conformado a ele. Troquei tudo para aguardar, sabe? Eu troquei o presente, eu troquei o momento, eu troquei a circunstância, a oportunidade só do agora, por algo que é muito maior, pela esperança que os crentes têm na consumação, que é a ressurreição dos mortos. Por isso que ele tem dizendo assim, para de algum modo alcançar a ressurreição de entre os mortos. Eu coloquei os meus olhos mais altos do que é o aqui e o agora. Aqui e agora eu tinha muita coisa, mas não significava nada, porque isso não me levava à vida eterna. Mas quando eu olhei para Cristo, eu quis ser como Ele, e eu quis estar com Ele, e eu quis estar com Ele para sempre, e é isso que mudou completamente a minha vida. Então eu quero dizer para você, é como uma constatação, a partir do que a gente vê na vida do apóstolo Paulo. Ou o apóstolo Paulo é um louco, podia ser, né? Ou o Evangelho realmente tem o poder para fazer alguém feliz. Ou ele era um doido, masoquista, gostava de sofrer, um maluco, rasgava dinheiro. Ou então o Evangelho, que é aquilo que ele abraçou, que é aquilo que ele descreveu aqui, que é Cristo, tem realmente o poder de fazer alguém feliz de verdade. É isso mesmo. Ele trocou segurança, ele trocou status, ele trocou a fama por ser perseguido. Trocou isso por perseguição. E por incrível que possa parecer, foi ali que ele encontrou a verdadeira felicidade. Esse lugar de felicidade, ele não é geográfico. Esse lugar de felicidade não tem um mapa. Esse lugar de felicidade é uma pessoa, é a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Esse é aquele que o apóstolo dizia, eu quero ser encontrado nele. Olha como ele coloca o Senhor Jesus como alguém em quem eu quero estar, quero ser achado nele. E aí eu quero dizer para você algumas verdades sobre contentamento, o contentamento que procede da fé no Evangelho. Algumas verdades sobre o contentamento que procede da fé no Evangelho, com base na vida do apóstolo Paulo e as palavras que nós acabamos de ler aqui, que são Escrituras Sagradas. Eu vou dizer isso rapidamente, sem muitos detalhes. Eu vou dizer para você, com base no que você acabou de refletir aqui, que o contentamento, a felicidade que procede da fé, ela não depende das circunstâncias. Está provado aqui. Não depende de como está a sua vida financeira. Não é aí que está a felicidade. Não, a felicidade ela não depende da sua saúde. Se você está doente ou não, se você está ferido ou não, não é ali que vai estar determinado se você vai ser feliz ou não. Não importa se você eventualmente até perdeu a família, porque assim o apóstolo Paulo viveu, distante da família. Outros apóstolos também tiveram que viver, e os crentes de uma forma geral, naquela época. O apóstolo Paulo chegou até a dizer assim, olha, de acordo com a situação presente, é melhor nem casar. E ele não estava falando contra o casamento, porque ele não queria o casamento. Ele estava dizendo por causa das circunstâncias, das perseguições pelas quais os crentes estavam passando. Ele dizia, olha, sinceramente, olha, quem casa está certo, é de Deus, mas eu vou te falar uma coisa, até neste momento seria conveniente, melhor não casar. Por causa de quê? Por causa da situação. Então tudo isso que eu estou falando aqui são coisas que o apóstolo Paulo vivenciou. E que, se você conhece a história do apóstolo, eu não estou aqui fazendo uma pregação em cima da vida dele, mas eu creio que a maioria dos que estão aqui conhecem a vida do apóstolo Paulo. Veja que eu estou dizendo aqui que o contentamento, e esse contentamento está expresso na vida do apóstolo Paulo, ele não depende, por exemplo, de você estar livre de memórias de um passado pecaminoso. Porque o apóstolo Paulo, ele chega a dizer, eu não devia ser nem apóstolo, não devia ser.
Eu não devia ser porque eu cheguei a perseguir. Eu não fui apenas um descrente. Eu era perseguidor da igreja. Eu queria matar essas pessoas. Eu não devia. Então, apesar da memória do seu passado pecaminoso, não era capaz de tirar dele a alegria que ele tinha em Cristo Jesus. Conflitos vocacionais nesse tempo, ele dizia, nem devia ser apóstolo, mas pela graça de Deus sou o que sou. Então ele assumia aquilo que Cristo lhe dava, sem que ele pudesse ver em si mesmo qualquer mérito, podendo até entrar em qualquer conflito vocacional. Será que eu sou mesmo chamado? Será que Deus quer? Mas quando ele constatava a realidade, ele sabia que ele era sim vocacionado. A alegria do Senhor, o contentamento, não depende se você está sendo perseguido e traído até pelos seus companheiros de ministério, porque o apóstolo Paulo ele foi perseguido, foi difamado e traído por seus companheiros de ministério. Você vivenciou. Até mesmo, irmãos, a alegria dele não estava condicionada a como as igrejas que ele plantou estavam reagindo a ele, porque em certos momentos ele foi rejeitado por aqueles para quem ele pregou o evangelho. Diziam que ele não era apóstolo, os próprios coríntios mesmo. O rebaixado, esse sujeito ele é bom de carta, mas a palavra dele é fraca, a pregação dele é ruim. Eu sou de Apolo muito melhor. Se fosse para ser apóstolo, eu achava que o Apolo devia ser. Como é que o Paulo está dizendo que é apóstolo? Sabe, irmãos, tudo isso ele passou. Alguém que está dizendo eu sou feliz. Olha, eu já conheci muita gente que tem dinheiro, algumas pessoas, muita gente não, né? Muita não, mas algumas, né? E posso dizer para você que nunca vi a felicidade emanando ali dos recursos que aquela pessoa tinha. Mas eu vejo aqui o apóstolo Paulo dizendo: irmãos, alegrai-vos. Eu vou dizer de novo para vocês: alegrai-vos no Senhor. E aí você pode dizer assim: pastor, eu sei de tudo isso aí, não é novidade nenhuma para mim, mas eu vou dizer a verdade. Eu tive um encontro com Jesus, sim, mas eu ainda sofro com ansiedade, com medo, e eu ainda gostaria que a minha vida fosse diferente. Pronto, falei. Eu ainda queria mesmo. Tudo isso aí é lindo, mas a minha realidade é que eu continuo, frequentemente eu sou assaltado por esse pensamento. Eu queria, se eu tivesse nascido em outro lugar, se eu tivesse nascido em outra família, se não tivesse me acontecido isso, se eu não tivesse ficado doente, se não tivesse, eu sei, e eu sou uma pessoa como você. Apesar de eu estar segurando o microfone, acho que não é grande vantagem não. Tem uns microfones aí, pode te emprestar também. Se achar que é alguma coisa, eu empresto um microfone para você segurar, né? Pode segurar até durante o culto, né? Só não vou colocar o calo, porque, né, não só que vai falar. Mas assim, não faz a diferença, irmão. Eu sou uma pessoa como você. Eu sei que tem pessoas vivendo assim, e eu quero dizer para você que a Bíblia foi escrita para crentes com problemas. A Bíblia foi escrita para pessoas que sofrem, que são crentes, porque a Bíblia é para crente. A Bíblia não é um testemunho para os incrédulos. A Bíblia é um testemunho para os que creem. A Bíblia, ela foi escrita para você. E eu queria que você pensasse aqui um pouco comigo. Você fosse honesto, já que você foi honesto para dizer pronto, falei, né? Não, eu ainda queria trocar de lugar. Elon Musk, eu trocava. Se você trocaria de lugar com outra pessoa, pensa um pouco comigo, de onde é que vem esse sentimento de inadequação e de falta que você acredita que tem? Está te faltando alguma coisa, é por isso que você pensa assim. Mas você consegue parar para pensar por que é que você pensa assim? Por que é que você fica tão ansioso com o futuro? Por que é que você tem essa preocupação, essa posição
quanto ao futuro, que não é um planejamento de futuro. Planejamento de futuro é outra coisa. Eu gosto de planejar, eu quero pensar o que eu vou estar fazendo no ano que vem, o que eu vou estar fazendo daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, não importa, eu gosto de pensar, eu sonho até muito, de vez em quando, Priscila tem que puxar um pouquinho a cordinha do balãozinho, você fala, mas, não é agora não, é depois, né? É porque eu fico falando assim, porque para ela, às vezes eu conto um sonho, eu falo, mas agora, não é agora, não, em algum momento, é diferente você sonhar. E nós somos chamados para sonhar é esperança. A questão é uma visão negativa quanto ao futuro, uma preocupação e uma coisa de que não vai dar certo, essa ansiedade. Quando eu estou ansioso e descontente com a vida, faz essa pergunta para você: com o que eu estou realmente preocupado? E aí eu vou fazer algumas acusações aqui, né? Mas não é sem base bíblica. Com o que é que eu estou realmente preocupado? Eu estou preocupado com aquilo que eu não tenho. Pensa nisso. Você está preocupado com o que você não tem, certo? Eu não tenho. Eu não tenho tempo suficiente para terminar esse trabalho. Eu não tenho a nota necessária para entrar nessa faculdade, eu não tenho o apoio necessário para conseguir tal coisa, eu não tenho a beleza suficiente para alcançar tal coisa assim, não tenho dinheiro suficiente, eu não tenho, certo? Mas o que isso revela a seu respeito? Esse eu não tenho, o que isso revela a seu respeito? Revela a crença de que eu só posso depender de mim mesmo na minha vida. Eu só posso depender de mim mesmo. E outra constatação: eu olho e vejo que os meus recursos são insuficientes. Então eu tenho motivo para estar frustrado, para reclamar, e para fazer o que eu faço, para falar o que eu falo, para viver sem contentamento, porque afinal de contas me falta. O que eu não tenho? 1 Samuel 13, 12, está escrito assim: eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Esse sujeito aqui é o rei Saul. O rei Saul, olha, a divisão das funções em Israel eram muito claras. A diferença entre o que faria o sacerdote e o que faria o rei, muito claras as diferenças. Um não podia entrar na área do outro. Saul estava preparando-se para uma guerra contra os filisteus, e ele tinha que esperar por um tempo determinado, 7 dias, o tempo determinado. Mas ele esperou um determinado tempo e achou que já era demais. Olha a diferença. Ele tinha que esperar o tempo determinado. Qual é o tempo determinado? Mas ele esperou um determinado tempo. E já que ele ainda não tinha, ele considerava que eu não tenho ainda a benevolência do Senhor, porque não foi feito ainda um sacrifício ao Senhor, nós ainda não. E já que o sacerdote não chega, as circunstâncias me obrigam a transgredir. Ele foi lá e ele mesmo ofereceu os holocaustos. Saul perdeu o reino por causa disso. Ele perdeu o reino por depender de si mesmo e se preocupar com o que ele não tinha, mais do que em obedecer. Esse era o dilema de Saul, e talvez seja o seu. Uma vida pensada em cima daquilo que eu não tenho. Por quê? Vamos dizer, eu não tenho isso. Por que você não pode ser abençoado? Porque eu não tenho isso. Se eu tivesse isso. É assim que funciona? É porque você depende de você. Então por isso que é o seu fracasso mesmo, né? Você depende de você. Deus não pode, e você não tem. Não é mesmo? Ou Deus pode, mas não quer. Deus quer para todo mundo, mas Deus não é legal comigo. Eu sou um filho desprezado. Você tem que reconhecer nas suas atitudes a realidade do que você está pensando. Eu só estou te ajudando a pensar um pouco.
E mais, quando eu estou ansioso e descontente com a vida, com o que eu estou preocupado? Eu estou preocupado com aquilo que pode acontecer. E esse pode é ruim, né? O que pode acontecer? E se eu perder meu emprego? E se a minha mulher me abandonar? E se eu não sarar dessa enfermidade? E se eu não passar na prova? E se eu não conseguir me casar? E se eu não? 1 Samuel 27:1 tem uma passagem com outro rei, aí é o rei Davi. Lá está escrito assim: disse porém Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Olha, isso aqui é o Davizão lá dos Salmos e tudo. Eu vou ler de novo, que parece que não é, né? Mas é ele, ó. Disse porém Davi consigo mesmo, foi oração não, nem conversou como sábio não, ele está consigo mesmo, com seus botões. Ele diz: pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, os inimigos, para que Saul perca de todas as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Medo do que pode acontecer. E a despeito de tudo que Deus já tinha feito na vida de Davi, de quantas vezes Deus tinha livrado, desde o gigante Golias, antes, né, o leão e o urso, toda a história dele, uma história de livramento, uma história de milagre, mas deu na cabeça dele de repente. O homem segundo o coração de Deus, deu nele na cabeça, ele não consultou o Senhor, não consultou ninguém, ele só teve uma grande ideia, e ele disse: o que eu estou fazendo aqui? Porque algo de ruim pode me acontecer, eu estou vacilando? Olha, gente, eu estou brincando com a sorte. Vai brincar com Deus então? Aí ele resolveu brincar com Deus, né? Porque aí ele tomou essa atitude, e por causa disso ele quase, irmãos, se viu numa luta contra Israel. Ele chegou a estar lá com seus homens arregimentado numa guerra, a guerra em que morreria o seu melhor amigo Jonatas. Ele estava lá, e o rei lá, um dos príncipes lá dos filisteus falava assim: mas você vai para a guerra? Agora verás o que pode o teu servo. Estava pronto para a batalha. O que ia acontecer, irmão? Você pode especular que ele ia virar contra os filisteus lá, mas é especulação. A Bíblia não fala qual que era a disposição. Ele estava ali dizendo: eu estou contigo, filisteu, até a morte. Irmãos, por causa disso, ele quase perdeu a família. A cidade de Ziclag, onde ele ficava, foi atacada, foi queimada, a sua família foi levada embora. Quase que ele perdeu a família, quase que ele perde a vida. Os seus próprios homens queriam matá-lo. Por causa de quê? Porque lá no passado, por uma atitude de medo, lá no passado, do que poderia acontecer, por não confiar no Senhor, depois de ter confiado tantas vezes, não confiou no Senhor naquela ocasião, ele quase perde tudo. Ele se viu numa situação terrível. Nós estamos pensando aqui sobre nós. Quando eu estou ansioso e descontente com a vida, com o que eu estou realmente preocupado? E eu vou dizer para você com muita clareza: quando eu estou preocupado comigo mesmo. Comigo mesmo. Mas tem problema nisso? Tem problema nisso. O crente precisa saber qual é a ordem das coisas, a ordem das preocupações. Toda preocupação ansiosa, toda ansiedade, toda preocupação ansiosa é egocêntrica, ela é voltada para mim. O que me afeta? Em que isso me afeta? Se acontecer, se fosse, o que vai acontecer comigo? E outro, eu mereço mais. Eu não sou como aquele publicano, eu não sou como aquele sujeito que está sentado lá atrás. Eu mereço mais, eu sou povo de Deus, eu mereço mais.
lá em Números 21, verso 5, diz assim: e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão vil? Olha. O que a sua mãe fazia quando você era criança? Você jogava comida fora, você falava mal da comida? Tinha um negocinho na sua casa que não podia falar mal da comida? Nem sua mãe aceitava, hein? E aí vira o povo e diz assim: por que é que nós fomos tirados daquele lugar maravilhoso que era o Egito? Lugar maravilhoso. Por que é que nós merecemos mais? Nós não estamos sendo supridos, aqui não tem o que nós queremos. Não estamos nesse deserto, e ó, já estou com nojo, já estou cansado, já tenho fastio, eu não quero mais ver maná na minha frente, estou cansado. Mas a Bíblia diz muito claramente que quando eles falavam isso, e eles falavam isso uns para os outros, e deu aquele burburinho no povo, e de repente a coisa estava chegando lá em Moisés, mas aqui diz que eles falaram contra o Senhor. Deixa eu explicar para você uma coisa terrível que você precisa evitar na sua vida. Você precisa evitar isso aqui na sua vida. Você precisa evitar um negócio chamado murmuração. Você sabe o que é murmuração? Murmuração é você dizer assim: como que funciona isso diante do Senhor? Assim, eu não aguento pessoa que veste camisa floral. Camisa floral, e o Hugo está aqui, né? Só ele que está de camisa floral hoje, né, Hugo? Não? Murmuração é você falar, é como você fala a respeito de uma pessoa como se ela não estivesse aqui. E Deus é onipresente, até as crianças estão estudando isso lá no breve catecismo. Deus está em todo lugar, você está falando na cara de Deus. Quando alguém disse assim: eu não aguento mais comer esse pão vil, eu tenho fastio desse pão vil, você tinha que pensar que você está assim cara a cara com Deus aqui, ó. Sabe aquele sujeito brigando na rua, quem está brigando contra aqui? Eu vou acabar com você, eu não gosto da sua cara, se você der mais um passo na minha direção, eu vou acabar. Você está falando é com Deus, Deus está aqui, ó. Deus não está nem ali no cantinho, não é lá, Deus está aqui, ó. Cuidado com a murmuração. Por causa dessa murmuração, o povo quase foi destruído. Eles falaram: vou matar todo mundo, menos Moisés. Quase foi destruído por blasfemar contra Deus, porque isso é blasfêmia, exigindo mais do que estava recebendo. Deus não é bom o suficiente para mim, Deus não me dá o que eu preciso. Não, Deus não está fazendo um bom trabalho. Agora, como é que eu posso ter esperança? Porque de repente a gente olha aqui e fala assim: olha, você acabou de fazer o retrato falado da minha vida. E se for? Como é que eu posso ter esperança? Onde é que estão as boas novas? As boas novas estão lá em Romanos 15:4, né? Que diz: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Eu não sei se você lembra, como você deve se lembrar, que o apóstolo Paulo, ele diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendeu. Nós podemos aprender, irmãos, nós ainda podemos aprender, e nós precisamos aprender a combater o medo, aprender a combater a ansiedade que leva à depressão, porque a ansiedade é uma prontidão que você fica no seu corpo, é como se você fosse ser atacado, é assim que os médicos descrevem mais ou menos, né? Que o seu corpo, quando você está ansioso, veja, imagina só, você não está ansioso, está tranquilinho, passando pela rua, de repente está passando perto daquela grade assim, lá vem um cachorro, está vendo? Você assustou, né? Você assustou. Imagina se o cachorro fosse de verdade.
E aí na hora que você toma esse susto, você fica com adrenalina, assim, você acorda, ninguém vai dormir mais hoje na pregação, né? E você acorda assim, você fica num estado de alerta, né? Até passar aqui, daí a pouco passa. Aí você dá aquela baixa, nossa, tomei um susto agora, pastor, vomitou cachorro. Depois passa. Agora imagina se você fica nesse estado o tempo todo em alerta, o seu corpo está que não aguenta mais esse estado de alerta por causa da ansiedade. Não vai dar certo. Nossa, eu pensei que não ia dar certo hoje deu certo, mas amanhã não vai dar certo. Então eu estou esperando, a qualquer momento a notícia ruim vai chegar o problema. Olha, o celular tocou, deve ser uma má notícia, e tem uma mensagem, quero nem ver, deve ser uma coisa ruim, e aquela coisa, ansiedade, aí começa a doer os ombros e tudo, o seu corpo fica num estado, ele fica assim, enquanto ele aguenta, depois ele começa a falar assim, você está me matando, Enoque, você está me matando, não, essa vida está ruim demais, e às vezes não está, mas eu sinto como se estivesse, e é por aí o caminho que leva, você sai da ansiedade, você vai lá para a depressão. Nós precisamos, irmãos, por essa vida plena e abundante que o Senhor Jesus nos prometeu. Nós não podemos assim aceitar que nós vamos viver essa vida miserável de ansiedade, não podemos simplesmente aceitar. E se nós não somos assim, se nós não estamos vivendo com essa alegria toda, nós podemos ver que o apóstolo Paulo diz que nem sempre foi assim, mas eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então há esperança para mim e para você, se nós aprendermos e praticarmos a palavra de Deus. Há esperança para nós, que precisamos aprender a viver em contentamento. Então vamos começar a aprender agora? Vamos fazer uma coisa aqui. Eu queria que você fechasse os seus olhos aqui. Coloque a sua mente em Deus agora. Pense em Deus. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? No caminho da restauração, a gente tem 8 passos que a gente se lembra. E para responder essa pergunta, quem é Deus? O primeiro passo, que é o passo da realidade, é aquele passo que diz: eu reconheço que eu não sou Deus, Deus não sou eu não sou Deus. Eu admito que eu sou impotente para controlar a minha tendência de fazer coisas erradas e que a minha vida está fora de controle. Uma vida em ansiedade é uma vida fora de controle. Uma vida com medo é uma vida fora de controle. Não é esse o plano de Deus para você. Está muito claro na Escritura que não é isso. O segundo passo é o passo da esperança, que diz: sinceramente creio que Deus existe, que eu sou importante para Ele e que Ele tem o poder para me ajudar a me recuperar. Muita gente olha desatentamente para esse passo e só olha para essa parte do que sinceramente creio que Deus existe. Não é só isso. Eu creio que Ele existe e que Ele se importa comigo. Ele se importar comigo, Ele considerar que a minha vida é importante. E isso está provado pelo fato de Cristo ter morrido por nós. A prova não é o que Ele está te dando ou deixando de te dar hoje. A prova cabal é que Ele se entregou no seu lugar. Então é o amor de Deus, é aquilo que você mais precisa crer. Porque talvez você conheça tanto a respeito de Deus que você pode descrever muitas coisas sobre Ele. Mas reconhecer o amor de Deus, esse é o verdadeiro passo da esperança. Aí, no terceiro passo, nós fazemos um compromisso, que é o de que conscientemente eu escolho confiar toda a minha vida e a minha vontade aos cuidados e controle de Cristo.
Então eu te perguntando sobre Deus, Deus é essa pessoa para você? É a pessoa que te mandou a real de quem você é, que você é incapaz, não tem problema, você entrou no consultório, o médico dos médicos disse, você está doente, a sua doença é de morte, você não consegue se recuperar sozinho, se você não tiver uma intervenção minha, você vai morrer. E aí você não falou, fiquei ferido e magoado, como assim você fala que eu estou doente? Você falou, eu acredito no que o médico dos médicos me disse, eu admito que eu sou impotente, mas eu também creio que Deus existe e que eu sou importante para Ele, e Ele tem o poder para me ajudar. É o que o apóstolo Paulo vai dizer a respeito das suas fraquezas, quando ele diz que ele se gloriava nas suas fraquezas. Por que ele se gloriava? Se gloriar, sabe, é quando a pessoa conta vantagem das fraquezas. Como assim conta vantagem da fraqueza? Ele fala, não é bem contar vantagem da fraqueza, é que a fraqueza, ela expõe o poder de Deus, porque Deus disse para mim assim, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, o meu poder atua sobre a sua fraqueza, aí está a minha manifestação. Quando eu me manifesto na sua fraqueza, aí é que eu sou glorificado. E aí ele diz, então agora eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Eu sou forte com que poder? Com o poder da ressurreição. Eu sou forte com o poder de Deus na minha vida. Então, olha, eu não sou Deus, mas isso não é problema para mim. Eu creio em Deus, mas não apenas num Deus lá no céu com raios e trovões na mão, mas um Deus que se fez homem, que morreu por mim, um Deus que me ama e que me chama pelo nome, que me considera importante. Esse é o Deus que eu confesso, e é porque eu confio nele assim, que eu escolho entregar toda a minha vida e a minha vontade. Veja que a minha vontade, até alguns minutos atrás, era ser rico igual o Elon Musk, fazer viagens interplanetárias. Eu queria ter um carro, eu queria sarar da minha enfermidade, eu queria conquistar essa posição, mas essas coisas são as outras coisas, essas coisas não são o essencial. O essencial que eu quero é aquilo que o apóstolo Paulo disse, eu quero ser encontrado nele, eu quero conhecê-lo, eu quero ter um relacionamento íntimo com ele, eu quero estar nele, eu quero viver com ele, mesmo que for um sofrimento, se isso for me conformar, se isso for cortar as arestas, for tirar as ferpas e for me colocar liso, perfeito na presença de Deus, isso eu quero. Então eu aceito o sofrimento no lugar da glória, para que eu possa viver a glória depois do sofrimento, a glória eterna, a promessa eterna. Eu creio assim, os meus olhos não estão aqui embaixo, eles estão no alto, eles estão em Cristo. Essa é a fé que eu confesso. Então quando eu creio assim, aí eu posso ser grato por aquilo que eu tenho. Aí eu sou grato. Eu já aprendi, disse o apóstolo Paulo, eu já aprendi. Irmãos, obrigado pela oferta que vocês mandaram aqui, mas não é por causa da oferta, eu sei até passar necessidades, não é o que tira a minha alegria, mas a alegria que vocês me deram foi de ver que vocês estão crescendo espiritualmente, e vocês têm galardão na presença do Senhor, lá onde nós vamos nos encontrar, onde está o nosso tesouro, como diz a música, lá está o meu tesouro. Quando eu creio assim, eu posso ter esperança naquilo que Deus promete que fará e que acontecerá. Eu creio em Deus assim, que se importa comigo, que age pessoalmente, intervém pessoalmente na minha vida. Eu posso ter esperança naquilo. Por isso que hoje eu posso estar passando por problemas. Eu posso ainda ter passado um dia pesado, com ansiedade, com o músculo até doendo, mas eu tenho esperança, porque eu posso ainda aprender, e Cristo está se revelando a mim. Eu vou ser transformado e curado disso. Eu, olhando para esse Deus, eu posso me preocupar em colocar o amor a Deus, o amor ao seu reino, a sua justiça, antes das minhas preocupações com esse pouco tempo que nós temos aqui em cima da terra. Então, não interessa se você não vai casar,
Não interessa se você não vai ter um emprego sensacional, não interessa se você vai morar de aluguel o resto da sua vida, não interessa. Isso aí, irmão, não é o problema. Não é o problema se você vai morar num palacete, mas vai enfrentar uma enfermidade. Não é um problema, tudo isso é passageiro. Todos nós estamos passando por sofrimentos nessa terra. Os magnatas não estão mais felizes, eles estão talvez mais atribulados, com medo de perder. Eu posso então me aquietar no Senhor, me aconchegar nos braços do Senhor. Senhor, meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Salmo 131. Não me exercito em grandes assuntos, nem coisas elevadas demais para mim. De certo, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada para com sua mãe. Tal é minha alma para comigo. Espera, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Nós vamos fazer agora um exercício de oração. Porque a gratidão, irmãos, é o antídoto contra a preocupação. A gratidão, ela confronta. A oração é o exercício que nos leva a ter um coração grato. Mas agora eu vou te dar a referência bíblica, que é aonde nós vamos nos apoiar e nós vamos orar. Por que eu digo que a oração é o exercício que nos leva a um coração grato, sendo que a gratidão é o antídoto para a preocupação? Filipenses ainda, capítulo 4, verso 6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, veja que aqui há uma contraposição. Aqui mudou o movimento da frase. Olha, ele diz: não seja ansioso. Ao invés disso, ou no lugar disso, eu vou te ensinar uma outra coisa melhor para você fazer do que ficar ansioso. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Olha, as suas petições podem ser conhecidas diante de Deus. Você pode pedir a Deus um marido, você pode pedir a Deus uma esposa, você pode pedir a Deus aquilo que você sente falta, mas a diferença entre a murmuração e a oração, qual é? Se na murmuração eu falo como se Deus não estivesse aqui, na oração eu falo com Deus que está aqui, eu falo com Ele, eu sei que Ele está presente, eu falo com Ele: Senhor, está difícil passar por esse deserto. Senhor, muito obrigado pelo maná, mas Senhor, eu estou sonhando com o dia que nós vamos entrar na terra e lá nós vamos comer um cordeirinho lá, vai ter umas cebolas que a gente vai plantar, eu não sei o que tem lá nessa terra, mas deve ter coisa boa, e eu estou, Senhor, esperando em Ti a hora que nós vamos sair desse deserto. Outro papo, irmão, do que dizer: minha alma tem fastio por esse pão vil. O mesmo problema, a mesma situação, porque a gente é afligido. O mundo nos aflige, a vida nos aflige, nós queremos alcançar coisas, a gente quer, e não está errado, você tem sonhos e planos, eu quero uma empresa, eu quero negócio, eu quero isso, não tem problema, cada um tem o seu dom, a sua vocação, glória a Deus por isso, mas isso só pode ser uma bênção se eu estiver em paz. E para eu estar em paz, eu tenho que descansar no Senhor. E eu só consigo descansar em Deus quando eu paro de deixar o meu cérebro aqui, 1000 por hora, e eu vou para a oração. E aí, olha só, se não está aqui o arroz com feijão ensinadinho para a gente, simples, como é que eu tenho que fazer? Olha, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, Senhor. Coloco diante do Senhor essa causa da minha vida, pela súplica, que é quando a gente chega: Senhor, a minha causa é urgente, meu Deus, tem misericórdia da minha vida, suplico ao Senhor que intervém rápido. Não é problema, Deus aceita súplica, Deus aceita choro, Deus aceita que você esteja convulsionado, talvez por algo que te atingiu. Deus não é insensível. Você lembra que Jesus chorou? Deus não é insensível. Não tem problema você chegar diante de Deus e falar: Senhor, vou dizer uma coisa para o Senhor, eu já não aguento mais, ó Deus, esse pão aqui, Senhor, é maravilhoso, o pão de cada dia eu não vou desprezar, mas Senhor,
Perdoa os nossos pecados, Senhor. Eu sei que o Senhor falou que nós vamos ficar aqui 40 anos no deserto, mas na Tua misericórdia, o Senhor pode fazer alguma coisa. Oração, súplica, com ações de graça. Ô irmão, olha que maravilha. Olha esse movimento da oração, súplica, ação de graça. Olha esse Deus, como que isso mexe com Deus e como que abençoa a gente. Senhor, eu sei que o Senhor pode, eu suplico ao Senhor, e eu creio, ações de graça, eu creio na boa mão do Senhor na minha vida, eu creio, Deus, eu creio que mesmo agora, diante dessa necessidade, eu estou sendo suprido pelo Senhor, porque o Senhor não deixou de ser o meu Pai no dia da escassez, o Senhor não deixou de ser o meu Pai no dia da falta, o Senhor continua aqui. Senhor Deus, eu quero passar por isso, falta é falta, Deus, mas eu quero passar pela falta, lembrando de quem é o Senhor. Eu já agradeço ao Senhor pela intervenção, e que se agrada ao Senhor, Deus, abrevia os dias para que essa situação mude. Eu agradeço ao Senhor, porque eu sei que o Senhor tem os melhores planos para mim. Oração, súplica, ações de graça. Aí o que acontece se você fizer isso? A paz de Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Por que excede todo o entendimento? Porque o problema ainda não acabou, mas pela fé já acabou. Pela fé você já se apropriou disso. Não é aquela coisa que ensinam aí, que você tem que gerar espiritualmente e tal, tomar posse no sentido de que você está fazendo uma coisa no movimento de oração. Não, irmão. É simplesmente pelo fato de que você conhece o caráter de Deus, e você sabe que Ele sempre está agindo a seu favor, mesmo quando você não consegue sentir, mesmo quando você não está vendo ainda. É por isso que é fé. A fé é certeza de fatos que se não veem. Eu só não estou vendo ainda, mas para mim é fato concreto. Por quê? Por causa do caráter de Deus, de quem Deus é. E aí eu vou para a oração assim, e aí eu, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Às vezes aguarda por um dia, irmãos. Às vezes aguarda por um dia, sabe por quê? Porque nós temos que aprender, e às vezes o aprendizado, para uns o aprendizado é mais fácil, para outros o aprendizado é mais difícil. Cada um tem a sua vida, e eu não sei, eu só conheço a graça e a misericórdia de Deus, mas não dá para comparar um com o outro. Ninguém é igual a ninguém. Mas eu digo para você que se você começar a fazer esse exercício, porque para aprender é igual tirar carteira, aprender a dirigir. Quando você começa a dirigir, você não sabe como que você um dia vai dominar aquilo que foi lá. Você não sabe, não, porque você tem que olhar para o retrovisor, você tem que olhar para isso aqui também. E você tem que, não pode ficar rompendo a embreagem, tem que não sei o que. E aí a marcha tem que ouvir o motor e tal, e tem que cuidar. Se o pedestre entrar na sua frente, atropelar, a culpa é sua. Você que é o responsável, você tem que pensar, como é que eu vou? E a sinalização? Você tem que... Mas você vai treinando. De repente aquilo é normal, você nem pensa. Você sai de casa pensando em outra coisa. Quando você pensa que você está lá naquele lugar que você vai, você nem sabe. Você passou pelo trânsito, você fez tudo certinho, você parou onde tinha que parar, não matou ninguém, você também não morreu. E você chega lá. Essa prática da oração, ela vai levar você a um estado de paz mais permanente. Pois eu digo que quando você começa uma prática de oração, quando você começa a fazer esse exercício, porque, irmãos, eu sei o que é acordar uma pilha, nem ter dormido direito, já está pilhado assim no sonho. O turno da noite pior que o turno do dia, eu falo assim, porque às vezes de dia eu estou até bem, aí deita, aquela travada, aí vai acordar, e aí fala assim, como é que descarrega essa pilha? Se eu já amanheci pilhado, na presença do Senhor, é ali que você consegue chegar diante de Deus com oração. Você fala com Deus, e eu falo que oração é exercício de humilhação, né? Porque que vantagem você conta na presença de Deus? Nenhuma. Tudo que você fala é glória para Ele e os meus problemas, né? Senhor, o Senhor é maravilhoso e eu sou um caco. Já amanheci, Senhor, eu sei que não é a realidade, que tudo que me espera nesse dia são coisas ruins, mas eu já amanheci já com essa preocupação. Eu preciso do Senhor. Preciso que o Senhor Deus, aquele problema que eu estou preocupado, aquilo que eu estou preocupado, aquilo que eu estou preocupado. Faça isso para você ver uma coisa. Quando você sai dali, você já sai mais aliviado. A realidade é que Deus ouviu sua oração. Talvez você incorra em ansiedade de novo durante o dia. Talvez dê de novo e tal.
Mas você continua o tratamento, continua fazendo isso. Você vai começar a experimentar algumas coisas. Primeiro, você vai começar a experimentar essa paz que excede todo entendimento de uma forma mais plena na sua vida. E é interessante porque oração parece aqueles bombardeios à distância, né? Porque você ora, parece que nada aconteceu. E aí, mas alguma coisa se movimentou. Tem épocas na vida da gente que você começa a receber respostas de oração, aí começa a chegar as respostas, aí parece coisas que eu tinha até esquecido, que eu tinha pedido, e aí Deus está respondendo, aí você começa a lembrar. Isso eu estou falando assim, que me perdoa, estou falando de experiência pessoal, né? Não estou dizendo que replica na sua vida, é a minha percepção. Eu percebo assim, parece que eu estou recebendo ainda orações que eu fiz há 10 anos atrás, 5 anos atrás, de repente está chegando, e eu sei que, Senhor, tinha até parado de orar por essa causa aqui, mas obrigado porque o Senhor respondeu, porque eu orei, e a sua oração está diante do Senhor. Então, o nosso exercício, eu queria que você fizesse ele prático agora. Você pode fazer assim? Agora feche seus olhos, você já viu o olho do mundo, né? Esse tempo todo também de olho fechado, difícil, né, pastor? Vamos fazer uma oração, você pode ficar de pé. Você vai fazer uma oração assim, com esses movimentos agora. Eu vou orar aqui, eu vou fazer minha oração. Vou orar fora do microfone, que é para você não ficar prestando atenção na minha oração. Você vai fazer a sua oração. A sua oração é o seguinte: você vai começar, né? Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. O que é que está bagunçando o seu coração, deixando você ansioso? Pode chegar diante de Deus agora. Começa a falar: Senhor, eu estou preocupado com o meu relacionamento, eu estou preocupado com o meu emprego, estou preocupado com o meu filho, estou preocupado com a minha vida, sim, com o meu trabalho e tal. Se precisar, você pode ir para a súplica, suplica diante do Senhor. Senhor, intervém, tudo. Depois você vai agradecer a Deus, falar: Senhor, obrigado pelo Deus que o Senhor é, eu sei que o Senhor está cuidando. Se eu não estivesse orando aqui agora, ainda assim eu seria teu filho, o Senhor estaria cuidando, mas obrigado por eu poder fazer isso agora, essa oração. E experimente isso, para que a paz de Deus possa habitar o seu coração. Vamos orar agora. Eu vou orar fora do microfone, então esquece quem está do seu lado. E se você quiser sentar de novo para você orar, pode sentar. Se você quiser ajoelhar, quiser ficar num cantinho ali, você está perto de alguém, se quer orar mais à vontade, aí pode fazer isso agora. Nós vamos orar. Nós queremos te louvar e te agradecer porque o Senhor conhece a nossa necessidade. O Senhor sabe, ó Deus, quem nós somos, e o Senhor não nos desprezou quando o Senhor viu a nossa pobreza, Senhor Deus, a nossa miséria espiritual. Pelo contrário, o Senhor se fez pobre por nós, o Senhor se fez, ó Deus, pecado por nós. Não pecador, mas o Senhor se fez pecado por nós. O Senhor assumiu a nossa culpa, a culpa pela ansiedade, a culpa, Senhor Jesus, pelo medo. O Senhor assumiu, ó Deus, e porque o Senhor faz grandes coisas na nossa vida, Deus, nós podemos manifestar aqui a gratidão que nós temos pelo Senhor, a gratidão pelo Espírito do Senhor que nos ensina, que continua agindo em nós, ó Deus, que continua trazendo esperança. Obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos aprender a viver, ó Deus, contentes em toda e qualquer situação. Ensina para nós, Deus. A gente pode ser alunos ruins, ó Deus, provavelmente temos sido, mas, Senhor Deus, não nos reprove. Antes, Deus, continua nos ensinando e nos dá o Teu Espírito Santo, Senhor, porque o Teu Espírito efetua o querer e o realizar. Ele pode gerar em nós a vontade, Senhor Deus, pela santidade, pela vontade do Senhor, ó Deus, por andar, ó Deus, viver esse evangelho que nós cremos. Abençoa-nos como tua igreja, Senhor Deus, restaura-nos como igreja, ó Deus, abençoa o teu povo, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo do Senhor, seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você. A gente tem um encontro no sábado. Sábado tem um casamento aqui da Patrícia e do Luiz, tá bom? 19h30. Vem prestigiar, abençoar, e os irmãos vão ficar muito felizes de ver vocês aqui, tá bom? Vão em paz, irmãos. Deus abençoe, em nome de Jesus.